Bom, pessoal, então vamos lá. A gente vai conversar sobre pressure, como eu falei para vocês, mas antes de falar exatamente sobre as características do pressure, a gente vai conversar um pouco sobre a característica da tecnologia, né? Então, a gente vai falar principalmente agora, começando a conversar sobre a compressão pneumática intermitente, ou também chamada de pressoterapia, né? Então, são as duas nomenclaturas que a gente utiliza aí no mercado. Mais comum a gente ouvir como pressoterapia. A compressão pneumática intermitente, a gente vai ver que vai aparecer muito nos estudos científicos, então é uma forma da gente procurar ali na literatura, mas de uma maneira geral fica muito mais fácil a gente falar sobre pressoterapia, né? O que seria isso e como iniciou todo esse conceito em relação à pressão pneumática, né? O que a gente tem? A pressão pneumática é um tratamento que utiliza uma compressão, né, externa, alternada, para melhorar principalmente a circulação sanguínea e a circulação linfática, que também pode auxiliar na recuperação muscular também. Então, a gente vai falar sobre algumas indicações específicas, né, da pressoterapia, mas ela iniciou mais ou menos em 1890, onde eles começaram a utilizar algumas bandagens compressivas para tratar algumas doenças venosas. E aí perceberam que essa compressão externa fazia com que tivesse algum auxílio ali no retorno venoso e também um auxílio na redução de edemas nessa época, né, nesse período. E aí, mais para frente, começaram alguns outros testes, né? Em 1940, começaram alguns testes com alguns dispositivos, iniciando alguns dispositivos realmente de compressão pneumática. Em 1950 já foram os primeiros equipamentos, né, o desenvolvimento das primeiras bombas pneumáticas sequenciais que foram utilizadas. Em 1970 a 1990 começaram a ser utilizados não só para melhora de doenças venosas ou vasculares, mas também em relação ao uso dessas compressões, né, dessa pressoterapia, para a fisioterapia, principalmente na área esportiva. Então, mais ou menos nessa época, a gente já teve um início aí de utilização em indicações diferentes, e não só na rede vascular, né? E hoje, atualmente, a gente tem aí a utilização da pressoterapia tanto na reabilitação, quanto também é utilizado em alguns tratamentos pós-cirúrgicos, dentro do centro cirúrgico, é muito utilizado durante as cirurgias, e também é utilizado na estética. Então, hoje, é uma tecnologia que a gente acaba utilizando em várias indicações diferentes e em várias áreas diferentes também. Então, já não se limita mais à área esportiva e nem só à área vascular, né? Então, a gente vai ver algumas diferenças aí em relação a essas indicações e a gente vai conversar sobre esse mecanismo de ação em relação essas áreas diferentes. Só, às vezes eu vou fazer umas pausas porque tá entrando gente e eu tô aceitando, tá? Bom, e aí a gente vai conversar então em relação ao mecanismo de ação, né, que acontece em cada um desses processos, em cada uma dessas áreas, para a gente entender um pouquinho mais sobre como a compressão pneumática é interessante para a gente, né? Bom, vamos começar pelo sistema linfático, né? Quando a gente fala em relação ao líquido intersticial, né, é um líquido. Esse pessoal já desligou o microfone. Se fala, conversa sobre o sistema linfático, a gente pensa em dois líquidos diferentes. Um é em relação ao líquido intersticial e outro é em relação à linfa. Quando a gente fala em líquido intersticial, a gente está falando de um líquido que ele não está dentro de nenhum vaso, então ele está no interstício, por isso que ele é chamado de líquido intersticial. E a linfa já é o líquido intersticial que entrou para dentro do vaso linfático. E aí a gente dá a denominação do nome de linfa em relação a esse líquido. Então a gente vai conversar sobre esses dois pontos. O que acontece enquanto a gente tem um edema? Quando a gente tem um edema, a gente tem o extravasamento desse líquido, formando o líquido intersticial. Então, o edema é um acúmulo de líquido intersticial. O que acontece para gerar esse extravasamento? Normalmente, no nosso sistema
no nosso sistema, a gente tem dois sistemas diferentes que fazem a coleta desse líquido intersticial. Então, o que a gente vai ter? O sistema vascular, o sistema arterial. O sistema arterial é um sistema que tem a saída do líquido, a saída de plasma sanguíneo do sistema arterial. Então, quando a gente faz uma compressão, como por exemplo uma sandália apertada, uma calça apertada, a gente tem o extravasamento, a saída do plasma sanguíneo do sistema arterial. E aí esse líquido, ele vai para o líquido, ele forma o líquido intersticial, ou seja, vai para o espaço intersticial, formando o líquido intersticial. Quem consegue absorver esse líquido intersticial são dois sistemas. O sistema linfático absorve e o sistema venoso também consegue absorver esse líquido intersticial. Qual vai ser a diferença entre o sistema linfático e o sistema venoso? O sistema linfático, ele consegue absorver muita quantidade de líquido também, só que ele consegue absorver a quantidade de líquido com resquícios de células muito pequenas, porque os poros são muito menores. Já o sistema venoso, ele consegue absorver líquidos, mas ele consegue absorver mais moléculas maiores, né? Diferente do sistema linfático, que ele consegue absorver moléculas muito pequenas, né? Então, não dá para a gente ter só um sistema de absorção do líquido intersticial. Eu não posso tirar só o venoso, tirar o venoso e deixar só o linfático, e nem tirar o linfático e deixar só o venoso. Por quê? Porque os dois sistemas se complementam para fazer a absorção desse líquido intersticial. Um consegue absorver maior quantidade e mais macromoléculas, e outras menores quantidades, mas também consegue absorver as moléculas menores, as pequenas. Então, os dois sistemas são muito importantes para ter essa absorção desse líquido intersticial. Quando a gente fala que a gente tem, então, essa formação desse líquido intersticial, aqui como vocês estão vendo. Bom, pessoal, então quando a gente fala sobre edema, a gente está falando principalmente na diminuição desse acúmulo de líquido intersticial, e isso a gente verifica muito em relação ao teste de dígito-pressão, né, ao cacife positivo. Quando a gente faz uma dígito-pressão, e dentro dessa dígito-pressão a gente percebe que a compressão que a gente fez permanece ali por um tempo. Isso é um cacife positivo. Muitas vezes a gente tem um edema instalado, mas a gente não tem o cacife positivo, ou seja, a gente tem modificação de coloração, então, quando a gente faz a digitopressão, demora aquele esbranquiçado do dedo da digitopressão, demora a voltar. Isso também é um indício de edema, porém não é um cacife positivo, né? Então, o cacife positivo a gente já consegue perceber que é um edema muito maior, né? E a gente consegue perceber uma estase muito grande do sistema linfático. Quando a gente fala em relação à pressoterapia, né, e o efeito que ela causa sobre o sistema linfático, a gente está falando principalmente sobre dois pontos. Um ponto é em relação ao estímulo do fluxo linfático. Como a gente conversou, para a gente ter a absorção do líquido intersticial, a gente precisa movimentar a linfa, né? Então, a linfa vai estar dentro do vaso linfático, ela precisa se movimentar para que a gente fique com o vaso linfático menos estagnado, com menos pressão, para que a gente consiga absorver o líquido intersticial pelos capilares linfáticos. Então, eu preciso realmente estimular o fluxo linfático para que a pressão diminua e assim a gente consegue absorver o líquido intersticial, né? Então, aí a gente consegue reduzir o edema pelo estímulo, né? Pela movimentação da linfa, pelo estímulo do fluxo linfático. Tá? E em relação ao sistema linfático, a gente também, como a gente faz o estímulo do fluxo linfático, a gente também faz a drenagem de toxinas e resíduos metabólicos, né? Então, esse é um ponto importante. A gente vai falar do sistema vascular também, então, claro que da mesma forma que estimula o fluxo linfático, ele também faz o estímulo do fluxo venoso e também acaba auxiliando na redução de edemas, porque como a gente conversou, são os dois sistemas que fazem a absorção do líquido intersticial, tanto o sistema venoso quanto o sistema linfático. Então, se eu tenho estímulo, se eu tenho a movimentação do sistema venoso e do sistema linfático, diminui a pressão dentro dos dois sistemas, isso faz com que tenha a captação, né, a absorção do líquido intersticial pelos dois sistemas também.
Então, quando a gente fala em relação à movimentação da linfa, né, que a gente já conversou, a movimentação da linfa faz com que tenha menos pressão dentro dos capilares, dentro dos vasos linfáticos, e isso faz com que tenha a absorção. Aqui é um capilar linfático, né, como a gente já sabe, mas o capilar linfático ele parece um dedo de luva, né, então ele só vai por um único sentido, né, e a forma com que ele entra o líquido intersticial para dentro dos capilares é exatamente a diminuição da pressão. Então, diminui a pressão interna dos capilares, está menor do que a pressão externa, faz com que o líquido intersticial entre para dentro do capilar linfático e percorra todo o sistema linfático até chegar ao sistema circulatório, tá? Então, isso faz com que tenha essa diminuição da pressão, e por isso a gente consegue ter uma redução de edema por esses dois sistemas e a movimentação desses dois sistemas. Esses são alguns estudos científicos, então, já falando sobre esse efeito sobre o sistema linfático. Esse é um estudo que foi feito com 42 pacientes, que foram divididos em dois grupos. O grupo 1 utilizou a pressoterapia, mais o laser de baixa intensidade, então a fotobiomodulação, com 5 sessões por semana, durante 4 semanas, então totalizando aí 20 sessões. E o outro grupo foi somente a compressão pneumática, né, com 5 sessões por semana, durante 4 semanas. E o que ele percebeu foi que, com ambas as intervenções, ou seja, somente com a compressão pneumática ou com a compressão pneumática mais o laser de baixa intensidade, tem efeitos positivos no linfedema e na diminuição da dor. Com os efeitos a longo prazo, a terapia combinada foi mais interessante, principalmente quando a gente fala em relação à diminuição da dor. Foi um pouco mais superior, né, em relação à compressão pneumática sozinha. Então, é interessante por quê? Porque a compressão pneumática ela pode ser utilizada sozinha, né, que a gente já tem alguns resultados importantes, ou pode ser utilizada combinada com alguma terapia, dependendo do objetivo terapêutico, né, dependendo da necessidade, a gente pode utilizar as duas coisas juntas. Como a gente sabe, o laser de baixa intensidade também pode ser utilizado nos gânglios linfáticos. Então, ele pode ser utilizado nos gânglios linfáticos a fotobiomodulação e a compressão pneumática no membro por completo para auxiliar aí na drenagem linfática também. Esse é um estudo científico mostrando, então, uma revisão sistemática, mostrando principalmente evidências em relação à dosagem, né, em relação à compressão da pressoterapia, principalmente em pacientes com linfedema, né, de membros inferiores e superiores. O que eles perceberam? Que, claro que tem poucos estudos com uma evidência tão alta, mas geralmente utiliza-se muito a dosagem de 45 a 60 minutos, mais ou menos, com pressões entre 30 e 60 milímetros de mercúrio, que geralmente são em compressões mais sequenciais, né? A maioria dos equipamentos mais antigos tem poucos modos de compressão. A maioria dos equipamentos mais antigos, elas têm poucos modos de compressão. Antigamente, a gente só tinha um modo de compressão, que eram todas as câmaras inflavam juntas e desinsuflavam juntas. Depois, com o tempo, vieram as sequenciais, e aí hoje a gente tem mais vários modos aí para auxiliar na drenagem, né? Então, de acordo com cada disfunção, de acordo com cada objetivo terapêutico, a gente tem modos diferentes aí de insuflação, e também tem pressões diferentes variando de acordo com cada objetivo terapêutico. No caso dessa revisão, eles colocaram que a maioria dos estudos utilizaram entre 45 e 60 minutos, com uma pressão entre 30 e 60 milímetros de mercúrio. Uma outra questão, por mais que a gente fale muito sobre
por mais que a gente fale bastante sobre linfedema e sobre edema para o tratamento com a pressoterapia, a gente já tem alguns estudos focando também no tratamento de lipedema, que hoje também é um tema muito atual, então é interessante a gente conversar sobre isso também. O lipedema em si, ele é um aumento da quantidade de tecido adiposo, que geralmente fica nos membros inferiores, né, e pode ter alguns pacientes em membros superiores também, que gera alguns outros sintomas, né? Devido a esse aumento do tecido adiposo, a gente tem pacientes que podem ter edema, sensibilidade à pressão, sensibilidade ao toque, sensação das pernas mais pesadas, né? Ou com aspecto de celulite ou flacidez de pele. Pode ter a formação de alguns nódulos que são palpáveis sobre a pele, aparecimento muito repentino de hematomas e equimoses, parestesias e dores também na região. Então, esses são alguns sintomas que são característicos desses pacientes com lipedema. Alguns pacientes têm um lipedema com um grau maior ou menor, mas eles geralmente atendem a esses sintomas, né? Como são sintomas? E são sintomas relacionados também ao sistema vascular e ao sistema linfático, a gente pode utilizar a pressoterapia para algumas questões. Claro que combinado com algumas terapias são mais interessantes, porque a pressoterapia ela vai ajudar bastante em relação a alguns sintomas que a gente tem aqui no lipedema. Então, a gente vai ter uma diminuição de edema, que é um sintoma presente no lipedema. A gente vai ter, principalmente, a diminuição de dores, que é o que a gente visualiza muito bem durante as aplicações. E essa sensação, em relação à sensação de pernas pesadas e essa parestesia, também a gente consegue perceber uma melhora em relação a esses sintomas. E aí, claro, combinado com alguma terapia que pode ser utilizada na região de tecido adiposo para diminuir também os nódulos e a quantidade de tecido adiposo é importante, né? Mas em relação a esses sintomas, é muito importante a gente conseguir que a gente consiga tratar esses sintomas, principalmente com a pressoterapia. O que a gente vai ver em relação ao lipedema? Então, esse é um caso clínico que a gente está fazendo também com a presso, mas para vocês terem uma ideia que nunca viu um paciente ou tratou pacientes de lipedema, a sensibilidade deles é muito grande e também a palpação muda bastante em relação a um paciente com celulite fibrótica. Aparentemente, visualmente, parece muito com uma celulite fibrótica, com muitos nódulos, e quando, na verdade, a gente consegue perceber uma diferença em relação à textura, né? Existem alguns nódulos, mas a maior parte da textura do tecido adiposo é menos densa, né? É um tecido adiposo mais mole, menos denso, e os nódulos não são nódulos tão fibróticos quanto a gente pensa ou visualmente parece ser, né? Então, visualmente, a gente parece que tem muitos nódulos mais duros, né? E quando, na verdade, não tem tantos nódulos duros e a pele, a sensação, né? A textura do tecido adiposo também é um pouco menos densa. Em relação ao edema, né? E o sinal de cacifo, pode ser que tenham pacientes com cacifo positivo ou tenham pacientes somente com cacifo negativo, mas com apresentação de diferentes colorações, né? Como a gente conversou. Nem sempre o cacifo vai ser positivo, mas aí a gente tem uma diferença em relação ao retorno da coloração da digitopressão. Isso também indica uma diminuição aí do sistema linfático, né, da circulação linfática, e já indica um aumento do edema, e com isso é uma indicação para a gente utilizar ali a pressoterapia também. Em relação ao lipedema, a gente tem alguns estudos, principalmente fazendo com que tenha diminuição da dor, né? Esse um dos estudos que utilizou a, a pressoterapia, né? Principalmente para medir essa intensidade da dor antes e após o tratamento. Então, no tratamento, ele utilizou a drenagem linfática uma vez por dia, e a pressoterapia e a bandagem, né, também. E os resultados indicaram que esses tratamentos não só reduz
reduziu o edema, né, reduziu o volume dos membros inferiores e a fragilidade capilar, mas também conseguiu melhorar essa intensidade da dor nos pacientes com lipedema. Esse foi um dos estudos que a gente colocou aí para vocês, todos eles estão com o QR Code para vocês terem acesso, mas a gente percebeu isso em todos os resultados clínicos aqui que a gente tem feito. Então, todos os casos clínicos, a primeira referência, né, os primeiros sintomas que o paciente refere em relação à melhora é em relação à dor e em relação ao peso, né, a sensação de peso nas pernas e também em relação ao edema. Então, são esses os pontos principais, assim, que a gente percebe logo no início das primeiras sessões com a presso, né. Esse é um outro estudo, também em lipedema, que utilizou a compressão pneumática, né, e viu que a compressão pneumática também é eficaz tanto para a diminuição da circunferência, né, do volume do membro superior, em pacientes com lipedema. Então, esse volume, principalmente por causa do edema, ele é muito reduzido, né? Então, se o paciente tem bastante edema, reduz bastante, e aí, possivelmente, a gente tem que também evoluir para algumas terapias para diminuir a quantidade de tecido adiposo. Então, como a gente não trabalha com a pressoterapia, o foco não é tecido adiposo, e sim somente edemas, então a gente consegue diminuir até um certo momento, e depois disso a gente pode iniciar os tratamentos para gordura localizada ou fazer combinado durante todo o período de tratamento, né? Agora, em relação aos efeitos que a pressoterapia pode causar no sistema circulatório. O que acontece, então, quando a gente fala no sistema circulatório? Um dos pontos é em relação ao aumento do retorno venoso, como a gente conversou, a movimentação a movimentação do sangue venoso faz com que diminua a pressão dentro do vaso, e isso faz com que tenha absorção de líquido intersticial e, consequentemente, a gente tenha redução do edema. Em relação à trombose venosa profunda, um sistema, é uma tecnologia que faz a prevenção da trombose venosa, né? Isso por quê? Porque a gente mantém o fluxo sanguíneo ativo. Acontece que quando a gente está, por exemplo, em uma cirurgia de grande porte, que demora várias horas, existem dois pontos que são importantes para serem utilizados no intraoperatório, né? Que são as meias, né, antitrombo, que elas são utilizadas geralmente, e por cima das meias antitrombo é utilizado a pressoterapia. Por quê? Porque o paciente fica muito tempo em uma mesma posição, deitado, e isso não faz com que tenha circulação sanguínea dos membros inferiores, né? Então, a pressoterapia é utilizada principalmente nessas cirurgias de grande porte, ou cirurgias maiores. Hoje, até os cirurgiões plásticos com cirurgias menores, com menor tempo, acabam utilizando também a pressoterapia ao longo de toda a cirurgia. Isso faz com que tenha prevenção, exatamente porque você mantém esse fluxo ativo, que normalmente você caminhando, você fazendo atividade física, você tem esse fluxo sanguíneo ativo. Se você ficar muito tempo pausado, ficar muito tempo deitado, você não tem esse fluxo sanguíneo, ele não está ativo, né, não está se movimentando, e isso faz com que tenha formação de trombose. Por isso que é utilizado no intraoperatório, na maior parte das cirurgias são utilizadas, antigamente utilizava nas cirurgias maiores, e hoje a gente tem a utilização em até cirurgias pequenas, é utilizado também a pressoterapia. Outro ponto é que favorece a circulação periférica e faz com que tenha uma melhor distribuição ali dos nutrientes, né? Quando a gente fala em relação à prevenção de trombose, a gente tem basicamente dois mecanismos de ação diferentes, aí, duas hipóteses diferentes em relação ao mecanismo de ação. Um ponto é o que a gente conversou bastante, é manter o fluxo sanguíneo ativo, então faz uma diminuição da estase venosa, isso faz com que tenha uma melhor vascularização ali naquele local, né?
Um outro ponto que alguns estudos colocam é em relação à ativação da fibrinólise. A fibrinólise, gente, é um processo de degradação da fibrina, né? Então, aqui, por exemplo, que seja uma fibrina, a fibrinólise é exatamente a quebra dessa fibrina aqui, fazendo com que não tenha a formação de um trombo muito grande. Vamos imaginar que está começando a formar uma fibrina, não é um trombo muito grande, mas está começando a depositar um pouco de fibrina numa região, e para que isso não aconteça, existe a ativação da fibrinólise. Então, alguns estudos, eles colocam essa ativação da fibrinólise como uma ação também, um mecanismo de ação para a prevenção de trombose. Por quê? Porque quando a gente fala em relação a esse processo, ele é iniciado principalmente quando os ativadores de plasminogênio, tá, que está aqui, eles são liberados pelas células endoteliais vasculares, né? E aí eles se ligam à fibrina, tá, que está aqui, e convertem o plasminogênio em plasmina. Converter o plasminogênio em plasmina. A plasmina, ela quebra a fibrina em vários fragmentos. E esses fragmentos, eles são removidos e são removidos pelo sistema linfático. Então, a fibrinólise, a ativação da fibrinólise é um possível mecanismo de ação também para a prevenção de trombose, assim como a diminuição da estase venosa também, né? Então, são os dois aí mecanismos que a gente tem na literatura, falando sobre as possibilidades ali em relação à compressão, principalmente nesse caso, né? Esse é um estudo que foi utilizado em 24 pacientes com e sem diabetes de tipo 2, né? E eles mediram muito em relação à compressão, né? Em a pressão de pressões diferentes, de 60, 90 e 120 milímetros de mercúrio. Quando eles fizeram a comparação das várias pressões, eles perceberam que com 90 e 120 milímetros de mercúrio, mostraram um efeito maior em relação à pressão menor, de 60 milímetros de mercúrio em todos os grupos. Então, 90 e 120 são dosagens mais eficazes para a melhora do fluxo sanguíneo, e aqui a gente já não está mais falando do sistema linfático, né? Em pessoas saudáveis, e dependendo do paciente, no caso, com os pacientes de diabetes tipo 2, foi interessante a pressão de 120, foi mais interessante para pacientes com diabetes tipo 2, tá? Então, aqui, percebe que as pressões, elas aumentam um pouco. A gente estava falando em pressões de 30, 40 milímetros de mercúrio, e agora a gente está falando sobre uma pressão um pouco maior para atuar especificamente no sistema circulatório. E aí a gente tem também os efeitos relacionados à recuperação muscular. Então, a gente tem a diminuição da fadiga muscular, isso acontece pela remoção também mais rápida do ácido lático, consegue acelerar um pouco a regeneração muscular, que é interessante para os atletas, principalmente pós-treino, e consegue fazer a diminuição da dor e a rigidez muscular, né, que acaba auxiliando ali no relaxamento muscular. O que acontece quando a gente tem uma melhora da circulação sanguínea, a gente tem uma melhora também da oxigenação e da remoção dos metabólitos inflamatórios, principalmente o ácido lático. Isso faz com que tenha a redução da sensação do peso e do cansaço e da dor muscular pós-treino, né? Então, esse é um ponto importante. Quando a gente fala em relação à diminuição da dor, a gente não tem só essa questão do ácido lático, mas a gente também tem os mecanorreceptores na pele. Isso faz com que, quando a gente tem uma compressão no tecido, a gente também tem um estímulo sensorial. E quando a gente tem um estímulo sensorial, ele é um estímulo muito mais rápido que o estímulo da dor, e isso faz com que a gente entre na teoria das comportas, onde a gente consegue passar pelo sistema nervoso central a sensibilidade, né? Então, a gente consegue passar principalmente de forma mais rápida a sensibilidade de compressão pelos mecanorreceptores do que a sensação de dor. E isso faz com que a gente tenha essa diminuição e essa sensação de melhora da dor. Então, inibindo essa transmissão
né, da dor devido ao nível sensorial ali que a gente tem, né? E esse estímulo ritmo causa aí um efeito de massagem, como se fosse um efeito de massagem profunda, que faz o relaxamento ali dos músculos tensos ou músculos mais espáticos, que faz com que a gente tenha a diminuição e o relaxamento muscular ali daquele paciente ou daquele atleta, tá? Alguns estudos científicos mostrando, né, essa utilização da compressão no recover. Então, esse foi uma revisão sistemática com meta-análise para avaliar a compressão pneumática em membros inferiores pós-recuperação, na recuperação esportiva. Aqui, a maioria dos estudos fala muito em relação ao efeito positivo em relação à recuperação, principalmente em relação à dor muscular pós-treino, né? Esse também é um estudo que foi utilizado em 71 atletas, dividido em 3 grupos: controle, a massagem e a compressão pneumática. Pode ver que aqui também são pressões mais altas, então aqui foi utilizado durante 20 minutos com uma compressão de 80 milímetros de mercúrio. As sessões foram de 20 minutos pós-corrida, e eles perceberam que teve uma relação muito boa em relação à diminuição da fadiga muscular. Então, todos os pacientes melhoraram bastante, tanto em relação à massagem quanto em relação à compressão pneumática, foram melhores do que o grupo controle. Então, todos eles diminuíram a fadiga muscular e diminuíram a dor pós-treino. Então, por isso que a gente acaba utilizando ali também uma pressão um pouco maior. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre a compressão pneumática, né, sobre a pressoterapia em si, sobre os efeitos e os mecanismos de ação, então agora a gente vai conversar um pouco sobre a pressor especificamente, né? Em relação às indicações, então, como a gente viu, a gente tem a indicação de diminuição do edema, melhora da circulação linfática local, melhora da circulação sanguínea local, recuperação muscular pós-treino, melhora da celulite edematosa, linfedema e lipedema, ou todas as disfunções associadas que gerem um edema ou um edema. Em relação às contraindicações, sobre solução de continuidade, úlceras, cortes ou cicatrizes, sobre lesões de pele, como dermatites e dermatoses, sobre abdômen durante a gestação, pacientes com muita fragilidade capilar, sobre varizes calibrosas, pelo risco de deslocamento de trombos. Então, tem que fazer uma boa avaliação se o paciente já teve trombose antes e toma alguma medicação para prevenção. Sobre o próximo, a lesões cancerígenas, uso em pacientes com portadores de marca-passo e uso em pacientes com suspeita de doenças infecciosas, né? Pacientes epiléticos ou portadores de doença cardiovascular ou de coagulação. Bom, o Pressor, então, é um equipamento de compressão pneumática, também conhecido como pressoterapia, como a gente conversou. Ele é bem mais portátil, então ele é bem pequeno, tem aí a largura de 14 centímetros, profundidade de 19 e altura de 11 centímetros. Pesa aí mais ou menos em torno de 1,7 kg, mais ou menos. O que a gente vai ver em relação aos acessórios? Já vão alguns acessórios com o equipamento, que é a bota maior, né? Então, vai um par de botas maiores. Cada bota tem a sua mangueira específica. Vocês vão ver que as mangueiras, elas vão, se for comprado um outro acessório, uma outra vestimenta, vão mangueiras específicas naquela vestimenta. A bota em si, ela já vai com as 2 botas e as 2 mangueiras para serem colocadas com as botas. Vai a fonte de alimentação, né, do equipamento, e o conector duplo para pressoterapia, e esse conector é o que consegue colocar aí as 2 mangueiras, né? Então a gente vai ver isso lá na frente. Os acessórios opcionais. A gente tem a bota menor, então um par de botas menores com as mangueiras de 6 vias, a luva com mangueira de 6 vias, a cinta com mangueira de 6 vias, e aí a gente tem o extensor para cinta e o extensor para bota.
né? Por quê? Porque tem alguns pacientes que vai precisar colocar um pouco a mais, porque não dá circunferência total. Então, aí eu preciso colocar o extensor da bota ou o extensor da cinta. A luva, ela não tem extensor, porque a luva é realmente bem grande, né? Então, por isso que ela não tem necessidade de extensor. A bota, existem dois tamanhos de bota, então, o equipamento vai com a bota maior, e a gente tem a bota menor também, que pode ser utilizada e pode ser adquirida de forma opcional. As luvas, elas já vão com as mangueiras específicas e a cinta também. Pessoal, a gente tem os tamanhos totais em relação às vestimentas, tá? Então, de comprimento, essa é a bota que vai com o que acompanha o equipamento. Então, ela vai ter 112 centímetros ali de altura e um lado da vestimenta vai ter 36 centímetros. No caso, a circunferência total vai ser de 72 centímetros. Como a gente faz a medida, então? Na parte maior da coxa do paciente, vocês vão pedir para fazer a medição, né? Se o paciente, ou medir o paciente em toda a circunferência da coxa, na parte mais grossa. Se der acima de 72 centímetros, vai precisar de um extensor da bota. Se for abaixo de 72 centímetros, então vai dar certinho aqui na extensão da bota, tá? Então, essa é a medida de referência para a gente ver a circunferência total ali do membro do paciente, se está dentro do que é a bota ou se a gente precisa de um extensor da bota. Em relação aos acessórios opcionais, percebe que a bota menor, ela é menor tanto em relação à circunferência como em relação à altura. Então, tem 97 centímetros de altura, né? E 34 centímetros em um dos lados, dando a circunferência total de 68 centímetros. Então, a mesma coisa. Mede a circunferência da parte mais grossa da coxa. Se for 68 centímetros, pode ser utilizado. Se for acima disso, precisa de um extensor ou utilizar a bota maior. Por exemplo, na minha perna, fica melhor se eu utilizar a bota pequena, que é essa daqui, com 97 centímetros, tá? E daria certo em relação à circunferência. Como muitas vezes eu não tenho a bota menor, eu posso utilizar a bota maior. No meu caso, também consigo utilizar a bota maior. Em relação a uma bota maior ou menor, às vezes a região dos pés, por exemplo, não vai ficar exatamente nesse local. Como eu sou mais baixa, e se eu colocar a bota maior, o meu pé ele vai ficar um pouco mais acima da região que tem que estar, tá? Dá para utilizar, às vezes fica um pouco incômodo pelas regiões de diferença das câmaras, tá? Mas dá para utilizar também. O que a gente vai perceber é que dependendo do paciente, da circunferência do paciente e da perna, a gente pode ter que aumentar ou diminuir a pressão do equipamento. Então, imagina um paciente com uma perna muito fina dentro de uma bota grande, né? Muitas vezes vai ter que alterar um pouco a pressão e aumentar um pouco a pressão no caso dos protocolos ou na seleção manual, aumentar um pouco a pressão, tá? Então, isso pode acontecer em relação aos acessórios. Em relação à luva, vocês vão ver que vai ter de altura 88 centímetros e a gente tem 30 centímetros de largura, ou seja, um total de circunferência de 60 centímetros. Por isso que eu falei para vocês que a luva não tem dois tamanhos e não tem extensor, porque já tem 60 centímetros de circunferência total na parte maior. Então, como fazer para medir? Também fazer a circunferência, verificar a circunferência total do membro do paciente, na parte mais grossa, e se for, geralmente vai ser abaixo de 60 centímetros também, na região mais grossa, né, região maior. Em relação à cinta, a gente tem ali 36 centímetros de largura, então a extensão do abdômen, né,
de ponta a ponta. Em relação à circunferência, é um total de 126 centímetros, tá? Vocês vão ver que vai ter uma grande área de velcro. Então, se a pessoa é menor, vocês conseguem colocar uma região com menor velcro ali. Mas também tem um extensor de cinta. Então, os extensores, por exemplo, da cinta, é de 30 centímetros por 36 centímetros, que é a mesma largura da cinta. Então, de 120, de 126, a gente vai ter um aumento de mais 30 centímetros. Então, vai para 156 centímetros de circunferência, tá? Em relação ao extensor das botas, é um extensor só para as duas botas, né? Então, eles têm as diferenças em relação ao tamanho. Esse é um extensor com 112 centímetros, né? E a bota menor tem 97 centímetros. Ela vai parar um pouco antes aqui no zíper, mas também vai ser utilizado o mesmo extensor. Então, o extensor, se a gente estava ali com uma quantidade de 72 centímetros de circunferência, a gente aumenta 20 centímetros naquela circunferência. De 72, vai passar para 92 centímetros de circunferência total, tá? Só um ponto, pessoal, é que os extensores, eles não insuflam, né? Porque ele não tem as câmaras, percebe que é mais para fazer o fechamento total ali da bota, mas ele não tem as câmaras, então eles não vão insuflar. É possível colocar mais um extensor. Então, eu tenho um abdômen muito maior. Eu posso colocar 2 extensores de cinta ou posso colocar 2 extensores de botas? Pode colocar 2 extensores, mas só lembrando que essa região é uma região que não tem insuflação, né? Então, é só esse ponto que a gente tem que lembrar em relação aos extensores, mas eu posso colocar duplos também, não é um problema. Em relação às mangueiras, né? Como eu falei para vocês, as mangueiras, elas vão estar identificadas, né? Se vai ser da bota, da luva ou da cinta. Por que que elas são diferentes? Porque o comprimento das mangueiras vai ser diferente. Eu posso utilizar a mangueira da bota na cinta? Existe algum problema? Se vocês colocarem a numeração correta dos cabos nas câmaras, não é um problema. O único problema é que muitas vezes o cabo, as mangueiras, elas vão ser mais longas do que tem necessidade. Por exemplo, nas pernas, as mangueiras são longas. Se eu colocar as mangueiras no abdômen, vai ficar um pouco estranho, porque a do abdômen elas vão ser mais curtinhas, né? Vai funcionar igual, mas o correto é a gente colocar as botas, as mangueiras identificadas de acordo com cada vestimenta, porque vai ficar mais fácil e não vai ficar dobrado nenhuma das mangueiras, né? O que vocês vão ver é que o conector do equipamento lá é um conector único. Então, se eu for utilizar somente uma bota, vocês vão ter que utilizar somente a mangueira da bota no conector do equipamento. Caso vocês forem utilizar duas vestimentas, vocês vão utilizar o conector duplo primeiro, e o conector duplo vai encaixar no equipamento, e aí vão ter duas vias para colocar, então, duas mangueiras. O conector duplo só deve ser utilizado quando vocês forem utilizar duas vestimentas. Para utilizar somente uma vestimenta, eu não posso colocar o conector duplo. É necessário colocar somente uma das mangueiras no equipamento, tá? Então, não posso colocar o conector, porque senão vai ficar uma área sem estar com as mangueiras, né? Então, não é possível colocar dessa forma. Então, as vestimentas, tanto o abdômen quanto as botas, quanto as luvas, elas podem ser colocadas com o paciente com a pele limpa e seca, mas geralmente a gente acaba utilizando principalmente sobre alguma vestimenta esportiva, né? Que aí a gente consegue utilizar também em eventos esportivos, né? Então a gente pode utilizar sobre a roupa, só não pode ser uma roupa muito apertada, né? Muito justa.
que tem alguma compressão, como calça jeans, né, alguns elásticos mais compressivos, que não é interessante. É interessante ser uma roupa esportiva, mas que não seja compressiva em alguns pontos do membro ou alguns pontos do abdômen. Em relação à programação, a gente vai ter dois tipos de programação ali no equipamento, né? A gente tem a possibilidade de programação no equipamento em si e tem a possibilidade de programação dentro do aplicativo, né? A gente tem um aplicativo que é tanto para iOS quanto Android. No momento, o aplicativo do Android já está liberado e o aplicativo para a Apple ainda está em liberação. Qual é a diferença entre os dois? Quando a gente utiliza o equipamento, a gente tem a opção de colocar a seleção manual e as sugestões de uso, e com o aplicativo, a gente tem a opção de colocar a seleção manual, sugestões de uso e o modo particular, onde a gente consegue gravar ali o nosso protocolo, o protocolo do paciente específico. Então, essas são as diferenças em relação aos dois tipos de utilização. O aplicativo é via Bluetooth, né? Com o próprio equipamento. Então, a gente vai ter visualmente no aplicativo, a gente vai conseguir ver muito melhor em relação aos modos e à seleção manual, mas no próprio equipamento a gente consegue fazer isso também. Então, quando a gente faz a seleção manual, a gente vai definir os modos, né? Então, como vai ser essa insuflação, né? Como vai ser insuflado aquelas câmeras e qual vai ser o sentido? Vai ser da câmera 6 para a câmera 1, vai ser da 1 para 6, enfim. Qual vai ser o sentido que vai ser essa insuflação? Percebe que sempre a câmera 6 sempre vai ser a distal, né? E a câmera 1 sempre vai ser a proximal. Quando a gente for conectar, né, as mangueiras à vestimenta, a gente também tem que ver a numeração das mangueiras e junto com a numeração das câmeras, tá? E aí a gente vai falar sobre os modos todos que a gente tem. São 5 modos diferentes para todas as vestimentas, sendo que a gente tem um modo a mais para a vestimenta da cinta. Então, no total, são 5 modos, com um a mais para cinta. Quando a gente fala em modos, a gente vai ver que a gente tem o modo síncrono, que é o modo mais comum. No modo síncrono, todas as câmaras elas vão inflar e desinflar simultaneamente, então todas juntas, tá? Essa é um modo que eu acho muito confortável, que a maioria dos pacientes sentem bastante conforto, tá? Então, quando para diminuição da dor ou também para melhora vascular, pode ser utilizado esse tipo de modo, porque ele é realmente bem confortável, tá? O que a gente tem em relação aos outros parâmetros? O TON, o tempo on é o tempo em que fica inflado aquela câmara, que pode ser de 5 a 150 segundos, né? O tempo off é o tempo que as câmeras vão desinflar, então também é de 5 a 150 segundos. Percebe que para cada modo vai ser um pouco diferente em relação aos ajustes, porque alguns modos vão ser ajustes individuais e alguns modos vão ser ajustes iguais para todas as câmeras. Como nesse caso, todas as câmeras elas inflam e desinflam juntas, o T-on e o T-off é igual para todas as câmeras. Eu não consigo colocar T-on e T-offs diferentes. Em relação à pressão, para todos os modos e para todas as câmaras, a pressão sempre vai ser de 10 até no máximo 300 milímetros de mercúrio. Que no caso deste modo, do modo síncrono, o ajuste também é igual para todas as câmaras. Como elas são todas juntas, então é a mesma pressão para todas, tá? E tem a opção do extra press. O que seria o extra press? O extra press é um ciclo a mais de insuflação e desinsuflação, que pode ser realizado naquele local específico onde tem mais edema. Então, eu posso colocar o extra press especificamente na região de extremidades, por exemplo, onde geralmente tem uma maior quantidade de edema. Em relação ao modo distal, percebe que o modo distal ele vai inflar as câmaras de 6 para 1, né? E vai manter inflada a câmara anterior. Então,
a 6 insuflou, mantém insuflada, vai para a câmera 5, mantém insuflada, vai para a câmera 4, 3, 2 e 1, e depois todas as câmeras vão desinsuflar juntas, tá? Por quê? Porque esse é o sentido que quando você faz o modo distal, por exemplo, você faz o sentido da linfa, né? Então, nesse caso, vai ser, se mantém insuflado, né, até que chegue na câmera 1, para depois desinsuflar todas. O TEON e o TEOF. O TEON é ajuste individual para cada câmera, e o TEOF é um ajuste igual para todas as câmeras, já que todas desinsuflam juntas. Importante nesse modo. Como as câmeras mantêm insufladas, eu não posso colocar, geralmente a gente não coloca um TEON muito alto. Por quê? Porque senão a câmera 6 vai ficar muito. Imagine colocar 150 segundos e a câmera 6 ela vai ficar insuflada depois de 150 segundos de cada câmera. Então, geralmente é um modo onde o TEON ele é um ajuste mais rápido, né? O TEON é um ajuste menor, exatamente porque elas se mantêm insufladas, tá? A pressão também mantém de 10 a 300 com ajuste individual das câmeras e também pode ser utilizado o ciclo extra, né? O extra press. Essa é uma modo que pode ser utilizado em todas as vestimentas também. O modo proximal, as câmeras inflam e desinflam no sentido de 1 para 6, né? Então, vai insuflar a 1, desinsuflar, insuflar a 2, desinsuflar, tá? Nesse modo, o ajuste de TEON e o de TEOF são ajustes individuais. Então, se eu quiser colocar agora um TEON um pouco maior, não tem problema, porque ele vai desinsuflar, ele infla e desinfla. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu posso colocar um TEON um pouco médio, né? E a gente vai ter ali o ajuste de cada um dos TEONs e dos TEOFs. A pressão também é um ajuste individual e a gente tem a opção do ciclo extra press. Então, começou pela câmera 1, inflou a câmera 1, desinsuflou. Inflou a câmera 2, inflou a câmera 1, desinsuflou. Infla a câmera 3, insufla a câmera 2, insufla a câmera 1 e desinsufla. Inflou a câmera 4, a 3, a 2 e a 1 e aí desinsufla. Também é válido para todas as vestimentas. O proximal distal é metade do tempo no modo proximal e metade do tempo no modo distal, né? Então, aqui a gente vai ter o TEON como ajuste individual e o TEOF ajuste igual para todas as câmeras. A pressão vai ser ajuste individual e neste modo, especificamente nesse modo, a gente não tem a opção de extra press, né? Então, como a gente tem a metade do tempo de cada jeito, de cada modo, né? Então, a gente acaba não tendo essa opção do extra press. Esse é um dos modos que a gente mais tem utilizado, né? Que é como se a gente fosse fazer uma drenagem mesmo. A gente começa a drenagem de uma forma proximal para distal, né? E depois, muitas vezes, a gente finaliza com um deslizamento de distal para proximal. Isso depois da gente fazer a drenagem toda proximal distal. Então, por isso que a gente acaba fazendo. Esse é um dos modos que a gente acaba utilizando mais e que também deu mais resultado em relação aos pacientes com lipedema e aos pacientes com linfedema também. Então, é um dos modos que a gente gosta mais de utilizar. O modo alternado, as câmaras inflam e desinflam alternadamente de 6 para 1, tá? Então, o modo alternado, a gente vai ver que insuflou a 6, desinsuflou a 6, insuflou a 5, desinsuflou a 5. Esse é o modo que a gente consegue fazer ajuste individual, tanto de TEON quanto de TEOF, e a pressão também é um ajuste individual, e a gente também consegue colocar o extra press. Então, o alternado vai ser 6, insufla, desinsufla, 5, insufla, desinsufla, 4, insufla, desinsufla, 3, insufla, desinsufla, e assim por diante, tá? Então,
diferente do modo distal, onde o modo distal permanece insuflado, né, até chegar à câmara 1 e desinsufla todas. E aí, o modo abdominal, que ele é só especificamente para cinta, por quê? Porque para o abdômen a gente tem um pouquinho de diferença em relação aos vasos linfáticos. Então, eles estão dispostos para o sentido metade do abdômen, da cicatriz umbilical para cima, eles estão dispostos para a região axilar, e da região da cicatriz umbilical para baixo, eles estão dispostos para a região inguinal. Então, esse modo é o único modo para o abdômen que não tem outras vestimentas. Por quê? Porque a gente faz no sentido dos vasos linfáticos do abdômen. Então, aí as câmaras elas vão insuflar em pares do centro da cinta para as extremidades. Então, elas vão começar pela 3 e pela 4, depois vai para 2 e para 5, e depois vai para 6 e para 1. Tá? Então, sempre vai ser do centro para as laterais, do centro para as extremidades. O T-on vai ser ajuste em pares das câmaras e o T-off também vai ser o ajuste igual para todas as câmaras. A pressão vai ser de 10 a 300, com ajuste em pares das câmaras, como eles vão fazer sempre em pares, então é em pares. Existe a possibilidade dos ciclos curtos lá, que são extra press, e esse modo especificamente é só para cinta. Então, quer dizer que para cinta a gente tem 6 modos diferentes, tá? Não quer dizer que esse é o único modo da cinta. A cinta, ela faz todos os outros modos, proximal, distal, alternado. Só esse que é um modo a mais para cinta, que não vai ter, inclusive, nas outras vestimentas, porque não é o sistema do fluxo linfático dos membros inferiores e superiores. Por isso que tem esse específico. Em relação às câmaras, existe a possibilidade de você escolher quantas e quais câmaras você quer usar durante a sessão. Então, você pode deixar off alguma câmera, por exemplo. Coloquei a bota maior na minha perna, que não é uma perna, não dá totalmente a extensão. Então, eu coloco toda a vestimenta e posso deixar, por exemplo, a última câmera desligada, porque ela não está corretamente no meu membro, ela já passou, né, da região da coxa, então eu posso deixar essa sem ligar, por exemplo. Né? Então eu posso deixar ligado ou desligado as câmeras que eu quero durante todo o tratamento. Sendo que a câmera 1 é sempre a câmera mais superior, né, geralmente na região mais próxima dos gânglios linfáticos. E a câmara 6 é a câmara mais distal, né? Que é mais a região do pé, na região das mãos, né? Então, sempre a região mais distal, vamos dizer assim, a região do número 6 e a região mais proximal é a câmara de número 1. Só não dá exatamente para ficar proximal distal, né? No caso das câmaras da cinta, né? Já que a gente tem 2 gânglios para a região do abdômen, tanto axilar quanto inguinal. Então, por isso que não dá certo falar dessa forma no caso da cinta, mas no caso das vestimentas, tanto de membro inferior quanto de membro superior, são sempre as extremidades da câmara 6. O tempo on e o tempo off é um parâmetro que vai definir o tempo que ela fica insuflada, que é o tempo on, ou desinsuflada, que é o tempo off, né? A pressão vai ser a quantidade de ar que vai ser inflada naquela vestimenta em milímetros de mercúrio. Então, quanto maior a pressão que a gente colocar, maior a compressão que vai ser naquela região, né? Geralmente, pessoal, a gente acaba utilizando entre 30 e 40 milímetros de mercúrio, principalmente quando a gente quer utilizar para sistema linfático. É claro que para recovery e também para circulação sanguínea pode ser utilizado pressões maiores, mas quando vocês testarem, vocês vão ver que 30, 40 é uma pressão bem suportável, bem tranquila para a gente suportar. Né? Pressões maiores acabam sendo um pouco mais utilizadas para outros objetivos terapêuticos, né? E não especificamente para drenagem. A pressão de 10 a 300 milímetros, que vai depender do objetivo terapêutico, vai depender da vestimenta, vai depender também da circunferência do membro. Então, tudo isso vai depender ali da pressão que a gente colocar. Então, se, por exemplo, no protocolo pré-programado tiver entre 30 a 40 milímetros de mercúrio, mas
a perna do paciente tem uma circunferência muito menor do que a vestimenta, eu posso aumentar essa pressão. O extra press. O parâmetro é um parâmetro que permite adicionar um tempo extra de insuflação e desinsuflação das câmeras, tá? Geralmente, a gente deixa ali uns 20 segundos de estímulo dividido em 5 repetições de 2 segundos inflando e 2 segundos desinsuflando, tá? Este é um tempo fixo, né? E não vai ser alterado. Então, o extra press, ele sempre vai ser dentro desse estímulo aí, desse tempo específico, tá? E o tempo que a gente pode ajustar de 10 a 180 minutos de total de tratamento. Então, no equipamento, a programação manual, quando liga o equipamento, vai ter lá a seleção manual, sugestão de uso, menu e desinsuflar. Quando você escolhe a seleção manual, vai estar lá para você escolher entre luva, cinta ou bota. Você escolhe uma das vestimentas e depois você tem todos os modos que você pode colocar. Síncrono, distal, proximal, proximal distal e alternado. Escolheu um dos modos, você vem para as câmeras, se você quer alguma câmera desligada ou ligada. Depois vai para o tempo off, que você pode aumentar ou diminuir o tempo off, o tempo on e o tempo off, tá? Além disso, você vai colocar lá também o nível de pressão, porque dependendo do modo que você escolheu, eu posso colocar pressões diferentes, T-on e T-offs diferentes, de acordo com cada modo, né, que você escolheu. No caso da pressão, o tempo, e aí é só pressionar Start para iniciar. Pode ver que quando a gente dá Start, a gente vai ver que as pressões, elas estão diferentes, no caso dessa programação, por exemplo, e aí vai ficar piscando, né, a região da câmara correspondente que está sendo insuflada, né? Então, em qualquer momento, se você quiser modificar a pressão, você vai clicar em pause, porque dentro do startar do equipamento, a gente não consegue movimentar aqui, aumentar ou diminuir a pressão. Percebeu que a pressão está muito alta, ou a pressão está menor, pausa, né? Clica no botão de pause e aí você tem acesso à pressão. Quando você pausa, o tempo também faz a pausa, né? Mas eu não consigo voltar os parâmetros anteriores, como T-on e T-off. Aí eu tenho que dar stop para voltar nesses outros parâmetros. Mas o que você consegue modificar é a pressão quando você clica em pause somente. E aí, no caso da seleção manual no aplicativo, você vai escolher entre luva, bota e cinta. Depois você avança para as câmeras, né? Avança para os modos. Então, você escolhe qual dos modos você quer utilizar. Seleciona as câmeras que você quer utilizar também, como on e off. Tempo on de cada câmera. Tempo off. Ajuste da pressão. E o tempo total. Aqui é um resumo do que foi programado. E aí também acaba mostrando para vocês durante todo o tratamento quais são as câmaras que estão sendo insufladas no momento da aplicação, tanto no aplicativo quanto no equipamento. Aqui é só para vocês, né, passo a passo, ao invés de vídeo, então aqui o passo a passo em relação à programação, né, com as fotos. Nas sugestões de uso,
A gente tem a separação de home care, hospitalar, reabilitação e estética. E aí, dentro de cada uma das áreas, a gente tem ali os protocolos já pré-programados, né? Pode ver que sempre vai estar relacionado aos números das câmaras, né? Então, drenagem de 1 para 6, drenagem de 6 para 1, que aí são os modos que a gente tem, que é o modo proximal e distal. Então, sempre vai estar relacionando à numeração das câmaras, principalmente, né? Aí vai ter lá o tempo e vai ter lá também a pressão, e você consegue também aumentar ou diminuir a pressão. Os protocolos pré-programados, mesmo os de recovery, a Marcela está falando, mesmo os de recovery, eles não estão com uma pressão muito elevada, porque depende muito do tamanho do membro também, da circunferência do membro. Então, a gente deixou impressões mais confortáveis, e aí, dependendo do paciente, você pode pôr uma pressão maior ou menor, tá? Em relação ao aplicativo, quando você entra nas sugestões de uso, também tem essas mesmas opções, né? Reabilitação hospitalar, estética e home care. Dentro das sugestões de uso, vocês vão encontrar a opção ideal, né? Então, drenagem de membros superiores de 1 para 6, quer dizer que vai começar pela câmara 1 para 6, então é no modo proximal. Aqui também em relação às sugestões de uso, mas dentro das fotos, né? Para ficar mais fácil para vocês verem, mas tem sempre a numeração, né, descrita. Então, de 1 para 6 vai ser proximal, de 6 para 1 vai ser distal, de 1 para 6, de 6 para 1 vai ser proximal distal. Tá? Então, metade do tempo vai ser proximal, metade do tempo vai ser distal. Em relação às sugestões de uso, então, no home care, a gente tem drenagem de membros superiores, 3 tipos de drenagem superiores diferentes, então, proximal, distal. Membros inferiores, também proximal, distal e proximal distal. Hospitalar tem intraoperatório para membros inferiores e pós-operatório para membros inferiores, proximal distal. No recovery, né, na reabilitação, a gente tem o protocolo de pós-treino de membros superiores, dor muscular de membros superiores, pós-trauma de cotovelo, punho e mão, pós-treino de membros inferiores, dor muscular de membros inferiores, pós-trauma de joelho, pé e tornozelo. Em relação à estética, a gente vai ter lá os protocolos de drenagem de membros superiores, proximal, distal e proximal distal, drenagem de membros inferiores, proximal, distal e proximal distal, drenagem de abdômen proximal, drenagem de abdômen distal, drenagem de abdômen proximal distal, drenagem pós-operatória de abdominoplastia de proximal, distal, proximal distal e lipedema. Modo particular. Então, somente no aplicativo, vocês vão colocar um novo protocolo, escolher a vestimenta, o modo, quais câmeras ligadas, qual é o tempo on e o tempo off de cada câmera. E a pressão de cada câmera também. Quando você entrar em protocolos salvos, já vai estar lá o resumo, né, do protocolo. Então, se você escolheu qual é a vestimenta, qual é o modo, qual é o tempo e quais são os outros parâmetros que já estão nos protocolos, né? Então, aí vocês já podem utilizar os protocolos que é, já estão salvos ou excluir ou editar os protocolos já salvos também. No caso do menu do equipamento,
vocês vão ter lá a opção de idioma, instruções de uso e som. O idioma, então, português, inglês, espanhol. O som das teclas, que pode estar ligado ou desligado. E as instruções de uso, que tem o QR Code. Então, o cliente pode, né, o profissional pode ler o QR Code, ter acesso ao manual, junto com o treinamento gravado, né? E também a apostila. Ali no home do Presto, no menu do Presto, ele também vai ter lá como buscar o dispositivo, vai ter as informações em relação à pressoterapia, indicações, contraindicações, orientações, e as configurações também, em relação ao aplicativo. Em relação ao encaixe, né, e a remoção das mangueiras ali no equipamento. Vocês vão ver que todas as mangueiras, elas vão ter uma proteção, né? Então, tem que retirar a proteção. Vocês vão clicar nas laterais, tirar a proteção e vão encaixar no equipamento. Toda vez que vocês forem encaixar ou desencaixar a mangueira, vocês vão ter que apertar os dois lados, né, da mangueira. Essa lateral aqui e essa lateral aqui. Outro ponto importante é que vocês vão ver que no conector, ele vai ter um triângulo aqui no conector, que ele tem que ser encaixado exatamente junto com o triângulo do equipamento aqui, né, do conector do equipamento. Para desencaixar, para fazer a remoção também, pressiona as laterais e retira, né, a mangueira totalmente. Aqui, quando você for utilizar somente uma vestimenta, então você vai utilizar somente uma mangueira. Quando vocês forem utilizar duas vestimentas, vocês vão ter que utilizar o conector duplo. Aí vocês vão ter que conectar o conector duplo aqui e depois as duas vestimentas também, visualizando principalmente essa área do triângulo ali. Colocar as duas vestimentas. É importante, pessoal, que dá para utilizar, muita gente perguntou se dá para utilizar uma bota e uma luva, tá? Vocês podem utilizar vestimentas diferentes, mas tanto no aplicativo quanto no equipamento, vocês vão sempre selecionar um deles, né? Não dá para selecionar duas vestimentas diferentes. Vocês vão selecionar somente uma vestimenta. Então, estou com uma luva e uma bota. Então, eu vou escolher qual vestimenta eu vou escolher no equipamento. Então, eu vou escolher a bota. Então, ela vai ter as mesmas pressões, tanto para a bota quanto para a luva, né? Então, vai ter uma diferença em relação à pressão. Eu não consigo colocar pressões diferentes para uma vestimenta e para outra vestimenta, tá bom? Em relação ao encaixe, são o encaixe das mangueiras nas vestimentas. Então, todas as câmeras, elas vão estar com a numeração, né? E aí a gente também tem a numeração nas mangueiras. Para o encaixe, então, eu vou colocar o mesmo número, então, número 6 com o número 6 da câmara, número 5 com o número 5 da câmara. Para fazer a retirada, segure bem, né, na região da bota e retire o pino da mangueira. Em relação ao extensor, o extensor da bota, ele vai vir como se fosse uma blusa de zíper, né? Então, vai ter o zíper da bota, vai ter o zíper da bota e a parte correspondente do zíper na vestimenta, no extensor.
Então, aí a gente vai fazer dessa forma. Colocar o extensor com o zíper. E do outro lado do extensor vai ser o zíper com outra área correspondente. Então, aí a gente faz e finaliza a colocação com zíper em toda a extensão da bota, né? Lembrando que é um extensor para os dois tamanhos de bota. Então, se você tiver com a bota pequena e utilizar o extensor, ela vai sobrar um pouco aqui na região da altura do extensor. Em relação à cinta, a cinta é a única que é de velcro, né? Então, vocês vão só fechar a cinta com o velcro de acordo com a circunferência do paciente. Quando vocês forem utilizar o extensor da cinta, vocês vão colocar, então, o extensor na região da cinta, ali no velcro, e depois fazer o fechamento pelo velcro da cinta com o extensor. Em relação à técnica de aplicação, existe a opção de desinflar, né? Isso lá na opção do Home, você tem a opção de desinflar, que vai auxiliar a retirada de ar mais rápida, né? Vocês podem fazer dessa maneira. Em relação à técnica de aplicação, como a gente já comentou, é interessante utilizar vestimentas esportivas, né? Que aí você pode colocar a vestimenta, a bota, a cinta ou a luva sobre as vestimentas esportivas, contanto que ela não tenha uma compressão específica em alguma área, como calça jeans, como elásticos, né? É importante que seja uma vestimenta confortável, né? Para limpeza, é importante desligar o equipamento da fonte de alimentação e limpar com um pano limpo, umedecido com água e sabão antibacteriano suave, tanto as mangueiras quanto as vestimentas. Em relação aos resultados clínicos, né, que a gente fez bastante aqui pós-gestação, então são pacientes que logo após gestação, durante a gestação também já foram feitos alguns casos, mas a gente utilizou principalmente no pós-gestação, então para vocês verem a diferença em relação ao edema antes e depois, né? Aqui para vocês verem também diferença em relação ao edema, principalmente na região dos pés, né? Pés e tornozelos, que fica bem edemaciado no pós-parto. Aqui para vocês verem o processo também. Antes, né? Percebe que está bem edemaciado, com a marcação do chinelo, né? Durante, então, logo após aí o tratamento, e depois de 5 sessões, a gente já consegue perceber totalmente aí a diminuição total aí, do edema da região do pé, tornozelo, membros inferiores no total, tá? Aqui o outro pé para vocês verem, né, a diferença. Então, 5 sessões já foram suficientes para voltar, né, a diminuir o edema para um normal, né? Então, aqui é interessante a gente trabalhar bastante nesses pacientes também. Em pacientes de lipedema, que são os pacientes que a gente tem feito aqui, a gente tem feito a compressão pneumática, então o Pressure, mas o Pressure também é associado a outras tecnologias, mas aqui para vocês verem em relação às sessões. Como eu falei para vocês, para lipedema, os primeiros sinais e sintomas do paciente são principalmente relacionados à diminuição da dor, diminuição daquele cansaço, daquela queimação, né? E também em relação à diminuição do edema, né? Então, esse é um resultado de 3 sessões de uma paciente com lipedema, para vocês verem que já muda bastante o aspecto. Aqui também a gente já vê uma diferença muito grande do aspecto, né? São poucas sessões, né? Ainda, claro, mas a gente vê bastante diferença em relação a esses aspectos visuais, né? Mas a gente tem uma diferença muito grande em relação aos sintomas dos pacientes, que isso é um dos pontos bem importantes para quem tem lipedema, porque muitas vezes no final do dia eles sentem bastante queimação,
sem ter bastante incômodo, né? Então, isso auxilia bastante. Aqui também para vocês verem uma outra paciente, que aí a gente consegue ver mais ondulações, né, nessa região aqui, e na foto após a gente consegue perceber uma grande diferença em relação à coloração da pele e também em relação às ondulações. Aqui para vocês verem, né, que a gente tem várias ondulações diferentes, colorações diferentes, e aqui a gente tem uma cor mais homogênea de toda a região, né, principalmente em relação a essa região mais abaixo do glúteo, infraglúteo, e região lateral, que a gente consegue perceber bastante melhor em relação a essas ondulações. Bom, em relação aos diferenciais, eu vou passar isso rápido, porque a gente já teve o treinamento comercial e não é o foco de hoje, mas o preço ele é bivolt, é portátil, leve, desculpa, aqui está 29, mas são 30 sugestões de uso, né, para reabilitação estética, hospitalar e home care. Pode ser utilizado no intraoperatório, já vai com a maleta de transporte para colocar tanto o equipamento quanto os acessórios e as vestimentas, então é assim que ele chega para o cliente. Tem pressão até 300 milímetros de mercúrio. A programação é bem fácil, tanto no equipamento quanto no aplicativo. Tem a opção dos particulares no aplicativo. Tem a opção do modo de programação no equipamento ou no aplicativo. São 4 opções de vestimenta. Tem os extensores para vestimenta, tanto para bota quanto para cinta. Todas as vestimentas elas vão ter 6 câmaras, né? Todas as vestimentas têm uma alta resistência. Cada câmara permite um ajuste individual dos parâmetros, dependendo do modo, como vocês viram. Independente do modo de aplicação, é possível ajustar quantas câmeras também é possível utilizar. As mangueiras e as vestimentas, elas têm identificação tanto em relação aos números das câmeras, quanto em relação ao vestimento específica. Tem o sensor contra vazamentos, então, caso não esteja acoplado, o equipamento vai indicar. Existe a tecla desinflar, que melhora, né, o esvaziamento, né, que acaba sendo o esvaziamento mais rápido de todas as câmeras. São 6 modos de aplicação, na verdade, 5 modos de aplicação e um modo específico para o abdominal. Então, síncrono, distal, proximal, proximal distal, alternado e abdominal. E tem o modo extra press, que é um ciclo adicional de compressão, também para uma região específica.